Boa tarde, pessoal. Hoje, nessa data do dia 23 de julho, né, quinta-feira, dia de aula de língua portuguesa, conteúdo que vocês encontrarão na página 170 e 171 do livro de português, tá? Sobre verbo regulares e irregulares. E aí, além desses verbos regulares e irregulares, que são os verbos que vocês encontrarão nessas páginas que eu citei, nós também vamos falar sobre os verbos abundantes, defectivos e anômalos, tá? Acompanhe. Para iniciar, os verbos regulares, olha só. Acompanhe o exemplo do verbo falar. Antes de ler aqui os exemplos para vocês, é importante relembrar que os verbos, eles podem vir no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, lembram? No infinitivo são quando eles têm 3 conjugações. Primeira conjugação, AR, segunda conjugação é R, terceira conjugação IR, tá? Ou seja, termina em AR, ER ou IR. Aí nós temos o gerúndio e o particípio, sendo um quando a ação está acontecendo e o outro quando a ação já aconteceu. Tá? E aqui nos verbos regulares, como eu falei no início, acompanhe o exemplo do verbo falar, que está aqui na primeira conjugação, é isso? Terminado em AR. O verbo, aqui vamos ver no presente e no pretérito perfeito, tá? Vamos ver aqui o radical. Lembrando que o radical, gente, é a parte principal do verbo, tá? Aquilo que nunca muda no verbo. Por exemplo, no verbo falar, a parte que é o radical, qual é? Fal. É isso? Que é a parte que nunca muda. Que sempre quando o verbo será flexionado, essa parte, o radical, nunca vai mudar, tá? Porque é a parte principal da palavra. E aí tem as terminações, que a gente chama também de desinência. Inclusive, essa parte chamada de desinência, né, é a parte do verbo que vai mudar, né? É a parte que é flexionado, que é modificado de acordo com a pessoa que está sendo relacionada, tá? Olha só aqui. Primeira pessoa, o verbo falar na primeira pessoa do presente. Eu falo. Olha aqui, terminação. Segunda pessoa, né? Segunda pessoa do singular no presente. Tu falas. Terceira pessoa do singular no presente. Ele ou ela fala, certo? Aí aqui nós temos primeira, segunda e terceira pessoa também do plural, olha só. No presente, como é que vai ficar? Falamos, falais, falam. E aqui também nós conjugamos o verbo falar, separando também o seu radical da sua terminação, ou seja, o seu radical, a parte principal da sua desinência, no pretérito perfeito. Como é que fica? Olha, eu falei, tu falaste, ele ou ela falou. Aí aqui, nós falamos, vós falastes, eles ou elas falaram, certo? Dando continuidade agora sobre os verbos irregulares. Veja o exemplo aqui do verbo medir, tá? Agora como verbo irregular, tá? Olha aqui. Nós já sabemos o que é radical e o que é a terminação, né? O que é radical e o que é a desinência, que é a mesma coisa que terminação. Então, vamos ver aqui o verbo medir nas pessoas do singular e plural no presente. Eu meço, tu medes, ele ou ela mede. Nós medimos, vós medis,
né? Medes, e eles ou elas medem. Agora, no pretérito perfeito, eu medi, tu mediste, ele mediu, nós medimos, vós medistes, eles ou elas mediram. Perceberam a diferença? Acompanhe. Olha só, vamos entender. Os verbos regulares versus verbos irregulares, né? Os verbos regulares, né, os regulares são aqueles que não apresentam alterações no seu radical, ou seja, na parte principal, tá? E as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Olha aqui, vamos ver os exemplos lá na primeira tabelinha que eu mostrei a vocês. Repetindo que os verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração no radical. Olha aqui, tá vendo o radical? Modificou alguma coisa? Não, né? Ficou aqui a mesma coisa. Olha por quê? Porque são verbos regulares. E as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Sim, o modelo, né? Da primeira, segunda, terceira do singular ou do plural. Agora, os verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alteração no radical e ou nas desinências. Olha aqui, ó. Tá vendo que o verbo medir aqui que nós conjugamos, ele é um verbo irregular. Por quê? Como é que nós vamos saber, né? Porque ele apresenta modificação. Aqui, olha, nessa primeira parte aqui, que ele está conjugado no presente, onde foi a alteração que sofreu aqui no verbo? No radical, não foi? Observaram, ó? No radical. E aqui no pretérito perfeito foi onde? Na desinência, né? Na terminação. Então, os verbos irregulares, sempre vai haver alguma conjugação que vai aparecer de forma diferente, tá? Então, para a gente saber se o verbo é regular ou irregular, a gente conjuga o verbo. E aí, se na conjugação ele não mudar o seu radical, ele é verbo regular, que não muda, né? O radical, a parte principal. Agora, se ele mudar algum deles, como no caso do medir aqui, que na primeira pessoa do singular ficou, no presente ficou messo, mudou, né? Olha aqui, mess, e os outros med, perceberam que modificou um? Então, se houver pelo menos um, depois da conjugação que for feita, se houver pelo menos um com radical ou com a terminação diferente do normal, né, do que se faz, então esse verbo é irregular, porque muda, modifica, certo? Dando continuidade. Os verbos anômalos, né, que é mais um dos verbos que a gente vai entender. São aqueles verbos que, durante a conjugação, apresentam transformações profundas no radical, ou seja, modifica muito o radical, né? A parte principal se modifica não só uma letra. Os verbos ser e o verbo ir são os únicos verbos irregulares chamados de anômalos, tá? Porque eles apresentam bastante modificação no seu radical. No verbo ser, existem radicais diferentes, né? Como sou, és, era, perceberam? Fui. Então, assim, nesse caso do verbo ser, não é uma modificação mínima de uma letra apenas, né? Mas sim de palavras mesmo diferentes, certo? Mas que não deixa de ser a mesma conjugação do verbo, tá? E então esses verbos são chamados de anômalos,
que é quando acontece a conjugação, apresentam transformações profundas no seu radical, ou seja, na parte principal da palavra. O mesmo acontece com o verbo ir, que apresenta as formas vou, fui e irei. Observaram que diz a mesma coisa, porém são conjugados com palavras diferentes. Então, isso torna esse verbo anômalo. Tá certo? Olha aqui a diferença do verbo ser e do verbo ir, tá? Conjugados no presente e no pretérito perfeito. O verbo ser, sou, fui. És, foste. É, foi. Somos, fomos. Sois, fostes. São, foram. Perceberam que há muita diferença? Isso aqui que eu quero que vocês percebam como verbos anômalos, tá? Olha aqui o verbo ir agora. Como é que fica o ir no presente? Na primeira pessoa, do singular. Vou. E na primeira pessoa do singular, no pretérito perfeito. Fui. Entenderam a diferença? Tem aqui os outros exemplos que foram conjugados ainda desse verbo ir. Tá certo? Agora, nós temos também os verbos abundantes. Que verbos são esses, tia? São aqueles, como diz aqui, que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Mais de uma forma em uma mesma flexão, ou seja, em uma só conjugação ele apresenta várias formas, entenderam? Isso ocorre geralmente no particípio, que tem uma forma regular e uma forma irregular, ou uma chamada forma curta. Olha o exemplo. Olha aqui, no infinitivo, os verbos aqui no infinitivo, no particípio e no particípio irregular, né? Aceitar, aceitado, aceito, aceite. Por exemplo, se eu digo assim, não irei mais aceitar a atividade. O verbo aceitar ficou no infinitivo, certo? Agora, se eu digo, a atividade não será mais aceitada. Olha só, está errado? Não, está apenas em uma forma diferente, no particípio, entenderam? Se eu digo, não aceito mais as atividades, está errado o verbo aceito? Não, não está. Está no particípio irregular, aquele que sofre alterações. Então, isso aqui, os verbos abundantes são aqueles que, como diz aqui no slide anterior, apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Entenderam? Aí aqui nós temos acender, que fica também acendido, aceso, eleger, que fica elegido, eleito, entregar, que fica entregado, entregue, certo? Então, depende muito da forma que você está colocando na frase, né? Para que não fique errado. Pode ser que uma dessas formas fique errado de acordo com a frase, né? Com a colocação na frase. Por isso que a gente diz assim, que às vezes ficou errado, mas não é porque a palavra está errada, é porque a colocação dela na frase ficou de forma incoerente, certo? Aí aqui, dando continuidade, o emprego do verbo abundante, né? Desses que a gente acabou de ver. Normalmente, usa-se o particípio regular com os verbos auxiliares ter e haver. Por exemplo, ainda não havia, né? Havia vem de haver, ainda não havia expressado minha gratidão. Olha aqui. Então, aqui, se usa normalmente o quê? O particípio regular com o verbo auxiliar ter ou haver. Qual é o particípio regular? Expressado. Entenderam? Porque essa palavra, esse verbo expressado, vem de expressar, certo? E no particípio ficaria expressar. Qual foi aqui a outra forma? Aqui, ó, no particípio, ficaria como? Expressado, não é isso? E
E no particípio regular, aliás, aqui é no particípio, expressado, certo? E no particípio regular, expressaria, certo? Olha só aqui, a forma curta, que é a mesma forma de irregular, é usado com os verbos ser e estar, por exemplo. Minha gratidão não será expressa por palavras. Aqui nós temos o encaixe do verbo ser, mais o particípio irregular, que é a forma curta também, certo? Ainda sobre o emprego dos verbos abundantes. Particípio regular, o verbo ter e haver. Eu já havia limpado a cozinha. Olha aqui o exemplo. O verbo no particípio regular, mais a outra palavra, certo? Que é caracterizada do verbo haver. E aqui nós temos outros exemplos que também podem ser encaixados. Olha, a cozinha foi limpa por mim, a cozinheira tinha acendido o fogo, a fogueira de São João foi acesa. Observem que havia limpado e foi limpa indica a mesma coisa, certo? Só que com palavras diferentes, com flexões diferentes, tá? Embora seja da mesma conjugação, porém as palavras ficaram diferentes, porque a frase é diferente, então tiveram que ser encaixadas diferentemente. E aqui, nessa frase aqui da cozinheira, o tinha acendido e o foi acesa da outra frase indicam a mesma coisa, que foi aceso por alguém, né? No caso, a terceira pessoa, é ele ou ela aqui. Então, da mesma forma, só que exemplos diferentes, tá? Aqui. Embora a norma culta não recomende na linguagem cotidiana a preferência pelas normas curtas de certos verbos. É o caso, por exemplo, de pago, gasto e ganho, usados com qualquer auxiliar. Por exemplo, eu tinha pago, tinha ganho. Então, esses verbos aqui citados, pago, gasto e ganho, eles podem ser usados com qualquer um dos verbos auxiliares. Então, aqui ele colocou o tinha, né? Como verbo auxiliar. Tinha pago, tinha ganho. E de pego, que vem do verbo pegar, né? Que é uma forma recomendada pelos gramáticos tradicionais e é consagrada pelo uso. Aí nós temos o exemplo. O rapaz tinha pago a conta ao padeiro. A conta foi paga pelo rapaz. Agora eu pergunto, essa frase mudou o sentido? Alguém pode me responder? Vou citar nomes. Preciso? Preciso, né? Ótimo. Norberto. Oi. O rapaz tinha ganho a conta tinha pago, desculpa, a conta ao padeiro. E a conta foi paga pelo rapaz. Mudou o sentido, Norberto? Não. Não, por quê? Porque tinha pago e foi paga, tem o mesmo sentido, professor. Tem o mesmo sentido. Certo, obrigada. Eles são pretérito. Aham. Isso, exatamente. Então, acabou de ser utilizado os verbos o que aqui? Qual o tipo de verbo dos verbos que a gente falou? Cássia? Eu acho que a diferença é do pretérito perfeito, ou o verbo irregular e irregular. Não é bem por esse lado, Cássia. Olha, esse verbo ele é abundante no caso, porque ele tem várias formas de ser colocado explicando a mesma coisa, na mesma conjugação, entendeu? Entendi, tia. Certinho, gente. Dando continuidade. Atenção, não existe a forma chego de chegar, apenas chegado, para ser caracterizado como verbo regular, tá? Se eu falo chego,
aí não é caracterizado como um verbo regular, mas sim como irregular. Aí aqui, eu tinha chegado quando você saiu. Existe tinha chego? Não existe, gente. Não existe esse termo. Ah, eu tinha chegado. Não existe a forma falo, de falar, né, nessa conjugação aqui, utilizando os verbos auxiliares antes. Eu tinha falo? Não, eu tinha falado, certo? Ou será? O que eu quero dizer, gente, entenda. Não é que a palavra chego e a palavra falo está errada. Não é. Eu posso dizer muito bem, chego às 14 horas. Ou falo agora. Não está errado. Agora, para se utilizar os verbos auxiliares, né, antes desse verbo regular, aí não existe, porque não existe tinha chego e tinha falo. Entenderam? Então, dispensa o uso dos verbos auxiliares nesse caso. Tá? Quando ele diz que não existe, mas é, nesse caso, com a utilização dos verbos auxiliares antes, tá? E, por último, nós temos os verbos defectivos. Vamos entender. Esses verbos defectivos significam imperfeito, defeituoso. O próprio nome já diz, né? Defectivo. Há algum defeito, tá? São aqueles verbos aos quais faltam algumas formas. É o caso de verbos impessoais, por exemplo, que indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido, verbo haver no sentido de existir. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. Olha, no Canadá, neva muito nesta época do ano. Como os verbos que estão que indicam, né, fenômeno da natureza, porque nós sabemos que os verbos, eles podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, né? E quando eles estão indicando fenômeno da natureza, não se conjuga eles nas outras pessoas, entenderam? Nas outras conjugações, apenas na terceira, certo? Porque não existe eu nevo, não existe eu vento, não existe tu ventas, não existe eu choveu, entenderam? E também, como exemplo de verbos defectivos, né, de verbos defeituosos, nós temos os verbos que indicam vozes de animais, como latir, mugir, miar, cacarejar, relinchar, que também só se conjugam na terceira pessoa, do singular e do plural. Por exemplo, o cão de João late todas as noites, perceberam? Porque os animais, eles não têm como estarem em primeira pessoa, entendeu? Nesse caso de usar frases assim no passado, no pretérito, não. Tá bom, meus amores? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a aula e gostaria de que quem tivesse alguma dúvida perguntasse agora para a gente esclarecer, certo? Alguém? Tia, eu só não entendi muito bem o que era verbo defeituoso, o que a senhora falou. É a Cássia? É, Os defeituosos? Cássia, os verbos defeituosos é a mesma coisa que verbos defectivos, né? Olha aqui. Esses verbos, eles são chamados assim por apresentarem algum defeito, né? Por apresentarem um defeito de fábrica, vamos dizer assim, por não serem perfeitos. E como exemplo desses verbos, nós temos os verbos impessoais, que são aqueles que indicam fenômeno da natureza, né? Que
não se conjugam nas outras conjugações, né? Na primeira e segunda pessoa, apenas na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Então, porque, por exemplo, um verbo aqui impessoal aqui, né, que indica fenômeno da natureza, neva, né, nevar. Tem como eu conjugar esse verbo na primeira pessoa do singular? Eu nevo? Não tem, né? Concorda comigo? Uhum. Então, não tem justamente porque ele é defeituoso, entendeu? Ele não se adequa a todas as conjugações, os verbos que indicam fenômenos da natureza. E da mesma forma, acontece com os verbos que indicam vozes de animais, como esses exemplos aqui. Só que no caso dos verbos que indicam vozes de animais, eles se conjugam tanto na terceira pessoa do singular, como na terceira pessoa do plural também, né? Que aqui nesse aqui, que indica fenômeno da natureza, é apenas na terceira pessoa do singular que se conjugam. Certo, Cássia? Ficou claro? Sim, tia, obrigado. Por nada. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Ok, gente. Então, ficamos por aqui. Logo mais eu enviarei a atividade e mandarei também a data que vocês deverão entregar, tá? Beijo, se cuidem. Tchau, tchau.